Existe uma linha muito fina entre o amor incondicional e o limite do respeito que qualquer ser humano merece. E eu descobri essa verdade da pior forma possível. Meu nome é Terezinha Santos, tenho 68 anos e hoje vou dividir com vocês a experiência mais dolorosa e ao mesmo tempo mais libertadora da minha existência. Uma experiência que transformou completamente minha visão sobre família, dignidade e o poder que cada um de nós possui, mesmo quando achamos que não temos mais nada. Durante toda a minha vida, acreditei fielmente que família era sagrada. Cresci ouvindo minha mãe repetir que sangue do nosso sangue merece perdão eterno, que devemos suportar qualquer coisa em nome do amor familiar. Casei jovem, aos 22 anos, com um homem trabalhador que me deu um filho maravilhoso. Construímos nossa vida tijolo por tijolo, sonho por sonho. Trabalhei como costureira durante 40 anos, acordando às 5 da manhã para dar conta das encomendas antes de cuidar da casa e da família. Quando meu marido faleceu há 5 anos, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada sem anestesia. Mas pensei que pelo menos tinha meu filho ao meu lado. Carlos sempre foi um rapaz carinhoso, atencioso, daqueles filhos que qualquer mãe se orgulharia de ter criado. Quando ele se casou com Patrícia, há 3 anos, confesso que no início fiquei receosa. Não porque ela fosse uma pessoa ruim, mas porque toda mãe sente aquele friozinho na barriga quando divide o amor do filho com outra mulher. Patrícia parecia educada nos primeiros encontros. Falava baixinho, sempre concordava com tudo que eu dizia, me chamava de sogra querida. Eu realmente acreditava que tínhamos construído uma relação harmoniosa. Quando eles decidiram morar comigo depois do casamento, para economizar dinheiro e comprar a casa própria mais rapidamente, eu aceitei de braços abertos. Afinal, que mãe não gostaria de ter o filho por perto? Os primeiros meses foram tranquilos. Carlos continuava sendo o mesmo filho carinhoso de sempre. Me ajudava com as compras pesadas, consertava as coisas que quebravam na casa. Patrícia cozinhava ocasionalmente e dividia algumas tarefas domésticas comigo. Eu pensava que estava tudo caminhando perfeitamente, que tinha ganhado não apenas uma nora, mas uma filha. Porém, as mudanças começaram sutilmente. Primeiro foram os comentários aparentemente inocentes sobre a decoração da sala, sugestões sobre como eu poderia modernizar alguns móveis antigos que tinham valor sentimental para mim. Depois, vieram as observações sobre minha forma de cozinhar, sobre os programas de televisão que eu assistia, sobre as amigas que vinham me visitar, sempre disfarçadas de preocupação ou sugestões construtivas. Carlos parecia não perceber nada. Quando eu mencionava algum comentário da Patrícia que me incomodava, ele dizia que eu estava exagerando, que ela só queria ajudar, que eu precisava entender que os jovens pensavam diferente. Gradualmente, comecei a me sentir como uma estranha na própria casa. Uma sensação estranha e perturbadora que eu não conseguia explicar direito. A situação piorou quando a mãe da Patrícia começou a frequentar nossa casa. Dona Cleusa era uma mulher de personalidade forte, daquelas que têm opinião sobre tudo e não hesitam em expressar seus pensamentos. Ela criticava abertamente minha forma de organizar a casa, questionava minhas receitas tradicionais, fazia comparações constantes entre a educação que eu tinha dado ao Carlos e a que ela havia dado à Patrícia. O que mais me machucava era ver meu filho concordando com essas observações ou simplesmente fingindo não ouvir. Era como se ele estivesse se tornando uma pessoa diferente, influenciado por ideias que não eram suas. Comecei a me questionar se eu realmente estava envelhecendo mal, se minhas manias estavam se tornando insuportáveis, se eu estava sendo um fardo para eles. Durante os preparativos para o Natal deste ano, a tensão em casa estava quase palpável. Patrícia havia convidado toda a sua família para a ceia, incluindo pais, irmãos, cunhados e sobrinhos. Quando perguntei se ela não achava que seria muita gente, ela respondeu friamente que a casa era grande o suficiente e que eu deveria ficar feliz por ter uma ceia animada depois de anos passando o Natal praticamente sozinha. A frase me atingiu como uma punhalada. Era verdade que depois da morte do meu marido, os natais tinham ficado mais silenciosos. Mas eu nunca me senti sozinha tendo meu filho comigo. Agora, pela primeira vez, estava me sentindo realmente isolada,
mesmo cercada de pessoas. Decidi que faria o possível para que a ceia fosse perfeita. Limpei a casa inteira, preparei todos os pratos que a família sempre gostou, enfeitei cada canto com detalhes natalinos que havia colecionado ao longo dos anos. Queria provar que ainda era capaz, que ainda tinha valor, que merecia respeito naquele lar que eu mesma havia construído. No dia 24 de dezembro, acordei às 5 da manhã para começar os preparativos finais. O cheiro de rabanada, peru assado e farofa caseira tomou conta da casa. Eu estava genuinamente animada, esperançosa de que aquela noite pudesse ser um novo começo para todos nós. Talvez uma ceia especial pudesse suavizar as tensões e nos unir novamente como família. A família da Patrícia chegou pontualmente às 7 da noite. Dona Cleusa entrou na casa como se fosse a dona do lugar, criticando imediatamente a temperatura do ambiente e sugerindo que eu deveria ter ligado o ar-condicionado mais cedo. Os irmãos da Patrícia mal cumprimentaram, já se dirigindo diretamente para a mesa de bebidas que eu havia preparado na varanda. Durante o jantar, as conversas giravam principalmente em torno dos assuntos que interessavam aos convidados da Patrícia. Falavam sobre viagens que eu nunca tinha feito, restaurantes caros que eu nunca havia frequentado, pessoas famosas que eu não conhecia. Eu tentava participar das conversas, mas sempre que abria a boca, alguém mudava de assunto ou simplesmente ignorava meu comentário. Foi quando chegou a hora de nos sentarmos à mesa principal para a ceia que tudo desmoronou. Durante 43 anos, desde que me casei, eu sempre me sentei na cabeceira da mesa. Era meu lugar natural, reconhecido e respeitado por todos. Mesmo depois da morte do meu marido, continuei ocupando aquela posição, que representava muito mais do que um simples assento. Quando me dirigi para minha cadeira habitual, preparando-me para agradecer pela comida e pela união da família, como sempre fazia antes de começarmos a comer, o impensável aconteceu. Patrícia se levantou bruscamente, me impediu de sentar e pronunciou as palavras que mudaram minha vida para sempre. Agora vocês devem estar curiosos para saber exatamente o que aconteceu naquele momento. Mas antes preciso que vocês entendam como chegamos até ali. Porque o que vocês vão descobrir não é apenas sobre uma briga familiar comum. É sobre limite, sobre dignidade, sobre o momento exato em que uma pessoa decide que não vai mais aceitar ser tratada como invisível. O momento que mudou tudo começou com um gesto aparentemente simples. Quando me aproximei da cadeira onde sempre me sentava há décadas, Patrícia se ergueu da mesa como uma mola comprimida. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu jamais havia presenciado antes. Era como se ela tivesse guardado essa energia durante meses, esperando pela oportunidade perfeita para liberá-la. "Esse lugar é da minha mãe!" gritou ela, apontando diretamente para mim com o dedo indicador. "Você vai se sentar ali no fundo com os empregados." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, parecia que o tempo havia parado completamente. Eu conseguia ouvir apenas o som da minha própria respiração e o tic-tac do relógio antigo da parede da sala de jantar. Era como se todos os presentes estivessem processando o que acabara de acontecer, tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de pesadelo natalino. Dona Cleusa foi a primeira a quebrar o silêncio. Uma gargalhada alta e estridente saiu de sua boca, ecoando pelas paredes da casa que eu havia construído com tanto amor e sacrifício. Essa risada funcionou como um sinal para os outros. Um por um, os familiares da Patrícia começaram a rir também, alguns discretamente, cobrindo a boca com a mão, outros abertamente, como se estivessem assistindo a uma comédia de televisão. Mas o que mais me partiu o coração foi ver meu próprio filho participando daquele momento de humilhação. Carlos, o menino que eu embalei no colo durante noites inteiras quando estava doente, que eu ensinei a andar de bicicleta no quintal desta mesma casa, que eu apoiei em todas as suas decisões importantes na vida, estava ali, sorrindo nervosamente e evitando olhar diretamente para mim. O riso dele não era igual ao dos outros. Era um riso constrangido, daqueles que a gente dá quando não sabe como reagir a uma situação desconfortável, mas ainda assim era um riso. E naquele momento, doeu mais do que todas as gargalhadas dos estranhos juntas. Era a confirmação de que meu próprio filho estava escolhendo o lado da esposa ao invés de defender sua mãe.
Fiquei parada ali por alguns segundos que pareceram eternos, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre mim. Alguns curiosos, outros divertidos, alguns poucos constrangidos. Eu era o centro das atenções, mas não da forma que qualquer pessoa gostaria de ser. Era como estar num palco, sendo julgada por uma plateia que já havia decidido que eu era a vilã da história. A cadeira que Dona Cleusa ocupou era exatamente a minha. Ela se acomodou ali como se sempre tivesse sido seu lugar por direito, ajeitando o guardanapo no colo e servindo-se da salada de maionese que eu havia preparado com tanto carinho. Seus movimentos eram deliberados, teatrais, como se ela estivesse representando para uma audiência. E realmente estava. Olhei ao redor procurando algum sinal de apoio, algum rosto que demonstrasse indignação com o que estava acontecendo. Mas encontrei apenas sorrisos maliciosos, olhares de superioridade e uma atmosfera de celebração pela minha humilhação. Era como se todos ali estivessem esperando por aquele momento há muito tempo. O local que Patrícia indicou para mim ficava próximo à porta da cozinha, numa mesa pequena que eu costumava usar apenas para apoiar travessas e pratos extras durante as refeições. Era literalmente o lugar onde, em outras épocas, os empregados se sentavam para fazer suas refeições. Uma mesinha de madeira simples, sem toalha, sem enfeites, sem qualquer sinal de importância ou respeito. Caminhei lentamente até lá, sentindo cada passo como se fosse uma eternidade. Meus pés pareciam pesados, como se estivessem grudados no chão. A cada movimento, ouvia sussurros e risinhos baixos vindos da mesa principal. Comentários que eu não conseguia distinguir completamente, mas que certamente eram sobre mim, sobre minha situação, sobre como eu havia sido colocada no meu devido lugar. Quando finalmente me sentei naquela cadeira isolada, a perspectiva de toda a cena mudou drasticamente. Da mesa principal, eu podia ver apenas as costas da maioria das pessoas. Estava literalmente excluída da conversa, da convivência, da celebração. Era como se eu tivesse me tornado invisível, um fantasma na minha própria casa. A ceia continuou normalmente para todos os outros. Dona Cleusa assumiu naturalmente o papel de anfitriã, servindo os pratos, distribuindo as porções, conduzindo as orações e os brindes. Ela fazia tudo isso com uma elegância ensaiada, como se tivesse estado esperando por essa oportunidade durante anos. E provavelmente estava mesmo. Patrícia sorria orgulhosa ao lado da mãe, participando ativamente das conversas, contando histórias engraçadas da família, organizando as fotos que tiravam a cada momento especial. Era como se ela finalmente tivesse conseguido realizar um sonho, ter sua família reunida na mesa principal, sem interferências, sem a presença incômoda da sogra atrapalhando o ambiente. Carlos tentava ocasionalmente olhar na minha direção, mas sempre desviava o olhar rapidamente quando nossos olhos se encontravam. Eu conhecia meu filho melhor do que ninguém e sabia que ele estava desconfortável com a situação. Mas o desconforto dele não era suficiente para fazê-lo tomar uma atitude. Era mais fácil fingir que estava tudo normal do que enfrentar a esposa na frente de toda a sua família. Os pratos que eu havia preparado com tanto amor eram elogiados e consumidos com prazer por todos na mesa principal. O peru estava suculento, a farofa estava no ponto certo, a rabanada estava dourada e saborosa. Mas nenhum desses elogios chegava até mim. Era como se a comida tivesse se materializado magicamente na mesa, sem nenhum esforço ou dedicação por parte de alguém. Da minha posição isolada, eu podia observar toda a dinâmica familiar se desenvolver sem a minha participação. Via as crianças brincando e correndo pela casa, os adultos conversando animadamente sobre seus planos para o ano novo, os casais trocando carinhos e compartilhando momentos íntimos. Eu era apenas uma espectadora silenciosa da minha própria festa de Natal. A sensação de invisibilidade era sufocante. Era como se eu estivesse assistindo a minha vida de fora, vendo outras pessoas ocuparem meu espaço, assumirem meu papel, desfrutarem do ambiente que eu havia criado. A casa continuava sendo fisicamente minha, mas emocionalmente havia sido invadida e conquistada por pessoas que não respeitavam minha história ali. Durante toda aquela noite interminável,
Uma mistura de emoções contraditórias fervilhava dentro de mim. Raiva pela humilhação pública que estava sofrendo. Tristeza pela perda do respeito que eu pensava ter conquistado ao longo dos anos. Decepção com meu filho, que escolheu a omissão ao invés da defesa. Mas também uma estranha sensação de clareza estava começando a se formar na minha mente. Era como se uma cortina estivesse sendo lentamente retirada da frente dos meus olhos, revelando uma realidade que eu me recusava a enxergar há muito tempo. A realidade de que eu havia me tornado um estorvo na minha própria família. A realidade de que minha presença era tolerada, não celebrada. A realidade de que eu havia perdido completamente o controle sobre minha própria vida. Enquanto observava aquela cena se desenrolar à minha frente, comecei a refletir sobre como havia chegado até ali. Como uma mulher que trabalhou a vida inteira, que criou um filho com amor e dedicação, que construiu um lar com suas próprias mãos, havia se tornado tão insignificante aos olhos das pessoas que mais amava? Como eu havia permitido que minha autoestima fosse sendo corroída gradualmente, até chegar ao ponto de aceitar ser tratada como uma empregada na minha própria casa? As lembranças começaram a se conectar na minha mente como peças de um quebra-cabeças. Os pequenos comentários depreciativos que eu havia ignorado. As sugestões constantes de mudanças na decoração e nos hábitos da casa. A forma como minhas opiniões eram sistematicamente desvalorizadas ou ignoradas. A maneira como eu era excluída das decisões importantes que envolviam nossa convivência. Tudo isso havia sido cuidadosamente planejado e executado ao longo dos meses. Não era uma explosão de raiva momentânea da Patrícia. Era o resultado de uma campanha deliberada para me deslocar da posição de matriarca da família e colocar outra pessoa no meu lugar. E eu havia sido ingênua o suficiente para não perceber o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Naquele momento, sentada sozinha naquela mesa improvisada, observando minha família celebrar sem mim, uma decisão começou a se formar na minha mente. Não era uma decisão emocional ou impulsiva. Era uma decisão fria, calculada, baseada numa compreensão clara da situação em que me encontrava. Uma decisão que mudaria não apenas aquela noite, mas o resto das nossas vidas. Levantei-me silenciosamente da mesa e me dirigi ao meu quarto. Ninguém notou minha saída ou se importou com meu desaparecimento. A festa continuou exatamente igual, confirmando o que eu já suspeitava. Minha presença ali era completamente dispensável. Mas o que eles não sabiam era que eu estava prestes a lembrá-los de que, mesmo sendo invisível, eu ainda tinha um poder que eles jamais imaginaram que eu possuía. No silêncio do meu quarto, a realidade daquela noite começou a me atingir com uma força devastadora. Fechei a porta devagar, encostei as costas nela e deixei meu corpo deslizar até o chão. Era como se todas as forças que me mantinham em pé tivessem sido sugadas de uma só vez. Ali, naquele espaço que era verdadeiramente meu, longe dos olhares julgadores e das risadas cruéis, permiti que as lágrimas finalmente viessem. Mas não eram lágrimas comuns de tristeza. Eram lágrimas que carregavam décadas de dedicação não reconhecida, anos de sacrifícios ignorados, meses de sinais que eu havia escolhido não ver. Cada gota que escorria pelo meu rosto representava uma memória ferida, uma expectativa frustrada, um sonho de família harmoniosa que havia se despedaçado diante dos meus olhos. Olhei ao redor do quarto que havia sido meu e do meu marido por tantos anos. As paredes ainda guardavam as marcas da nossa história. A fotografia do nosso casamento na parede, amarelada pelo tempo, mas ainda radiante de felicidade. A cômoda antiga que havíamos comprado numa loja de móveis usados quando éramos jovens e sonhadores. A colcha de crochê que minha sogra havia feito com tanto carinho nos primeiros anos do nosso casamento. Cada objeto ali tinha uma história, uma razão de existir, um valor sentimental que transcendia qualquer preço. Mas percebi naquele momento que para as pessoas lá embaixo, nada daquilo tinha importância. Para eles, eu era apenas uma mulher velha ocupando espaço numa casa que poderia ser melhor aproveitada por pessoas mais jovens e modernas. Levantei-me do chão e caminhei até a janela que dava para o quintal. Lá fora, as luzes de Natal que eu havia pendurado nos galhos da mangueira piscavam alegremente,
criando um contraste doloroso com a escuridão que sentia por dentro. Aquelas mesmas luzes que eu havia colocado com tanto entusiasmo na semana anterior, imaginando como seria bonito ver toda a família reunida admirando a decoração. Da janela, conseguia ouvir os sons da festa que continuava no andar de baixo. Gargalhadas altas, conversas animadas, o tinir de copos brindando por algo que eu desconhecia. Era como ouvir uma festa da qual eu havia sido definitivamente expulsa, mesmo estando na minha própria casa. A sensação de exclusão era tão intensa que chegava a ser física, como um peso no peito que dificultava minha respiração. Sentei-me na beirada da cama e deixei minha mente vagar pelas memórias daquele dia. Havia acordado tão esperançosa, tão animada com a possibilidade de uma noite especial. Havia passado horas na cozinha, preparando cada prato com o cuidado de quem faz uma declaração de amor através da comida. Cada tempero escolhido, cada detalhe pensado para agradar as pessoas que eu mais amava no mundo. A ironia da situação era esmagadora. Eu havia sido humilhada justamente no momento em que tentava demonstrar meu valor, minha utilidade, minha importância para aquela família. Era como se meu esforço tivesse servido apenas para criar o cenário perfeito para minha própria humilhação pública. O peru dourado, a mesa elegantemente posta, a casa impecavelmente limpa, tudo isso havia se tornado o pano de fundo para o momento mais degradante da minha vida. Comecei a repassar na mente cada detalhe daquela cena terrível. A expressão de superioridade no rosto da Patrícia quando me empurrou. A facilidade com que ela assumiu o controle da situação, como se estivesse executando um plano cuidadosamente elaborado. A forma como todos os outros reagiram, não com choque ou indignação, mas com uma aprovação que sugeria que aquilo era esperado, talvez até desejado. O que mais me machucava era a percepção de que eu havia sido ingênua durante todo esse tempo. Sinais claros de desrespeito e desprezo haviam sido dados repetidamente, e eu os havia interpretado como pequenos mal-entendidos ou diferenças de opinião naturais entre gerações. Eu havia sido como uma pessoa caminhando em direção a um precipício, ignorando todos os avisos pelo caminho. Lembrei-me de conversas recentes onde Patrícia havia feito comentários sobre como eu ocupava muito espaço na casa, sobre como seria mais prático se eu morasse em algum lugar menor, sobre como ela e Carlos precisavam de privacidade para construir sua própria família. Na época, eu havia interpretado essas falas como sonhos naturais de independência de um casal jovem. Agora entendia que eram estratégias de uma campanha para me fazer sentir intrusa no meu próprio lar. A dor da traição do meu filho era particularmente devastadora. Durante 46 anos, eu havia acreditado que tínhamos um vínculo inquebrantável. Ele havia sido minha razão de viver depois que enviuvei, minha fonte de propósito e significado numa fase da vida em que muitas mulheres se sentem perdidas e desnecessárias. Ver aquele menino que eu havia criado com tanto amor escolher o lado da esposa contra a própria mãe era como assistir à morte de todas as minhas ilusões sobre maternidade. Mas talvez o aspecto mais cruel de toda aquela situação fosse o fato de que ela havia acontecido no Natal. Não era apenas uma data qualquer. Era a noite mais sagrada do ano para nossa família. A ocasião em que sempre celebrávamos união, gratidão e amor incondicional. Transformar essa data numa arena de humilhação era como profanar algo sagrado, como destruir deliberadamente a pureza de uma tradição que eu guardava no coração há décadas. Enquanto estava ali sentada, absorvendo a magnitude do que havia acontecido, comecei a perceber que aquela noite havia sido um ponto de virada definitivo na minha vida. Não havia como fingir que nada tinha acontecido. Não havia como voltar atrás e restaurar a dinâmica anterior. As máscaras haviam caído de vez. As verdadeiras intenções haviam sido reveladas. E agora eu sabia exatamente onde estava parada na hierarquia afetiva da minha própria família. Era terrível, mas também havia algo de libertador nessa clareza. Durante meses, eu havia vivido numa confusão constante, questionando minha própria percepção da realidade, duvidando de meus instintos, tentando convencer a mim mesma de que estava imaginando coisas. Agora, finalmente, eu tinha certeza absoluta de que não estava louca,
Não estava sendo paranoica, não estava exagerando. Eu estava sendo sistematicamente desrespeitada e humilhada por pessoas que deveriam me amar e proteger. Levantei-me da cama e caminhei até o espelho antigo que ficava em cima da penteadeira. A mulher que me olhava de volta parecia ter envelhecido 10 anos naquela noite. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, suas faces pareciam mais caídas, sua postura demonstrava um cansaço que ia muito além do físico. Mas havia algo mais naquele reflexo, algo que eu não conseguia definir completamente ainda. Era como se por trás da dor e da humilhação, alguma coisa estivesse despertando. Uma força que havia permanecido adormecida durante muito tempo estava começando a se mexer. Talvez fosse raiva, talvez fosse dignidade ferida, talvez fosse simplesmente a consciência de que eu não poderia continuar vivendo daquela forma, sem perder completamente minha identidade e meu valor como pessoa. Abri a gaveta da penteadeira, procurando um lenço para secar o rosto. Foi então que meus dedos tocaram em algo que eu havia esquecido completamente. Um envelope branco, lacrado, que estava ali há exatos 7 dias. Um envelope que continha um documento que poderia mudar tudo, mas que eu havia guardado sem contar para ninguém, pensando que nunca precisaria usar o poder que ele representava. Peguei o envelope com mãos trêmulas e o observei por alguns segundos. Era um documento simples, algumas folhas de papel comum, mas que representava o resultado de uma vida inteira de trabalho, economia e planejamento. Era minha apólice de seguro contra a ingratidão, minha garantia de que nunca seria completamente powerless, mesmo quando me sentisse mais vulnerável. Uma semana antes, eu havia ido ao cartório movida por um pressentimento que na época não soube explicar. Havia dito ao tabelião que queria organizar minhas coisas, enquanto ainda estava lúcida e saudável. Era uma precaução normal para uma pessoa da minha idade, nada dramático ou premonitório. Ou pelo menos era assim que eu havia interpretado na ocasião. Agora, segurando aquele envelope, percebi que talvez meu subconsciente tivesse captado sinais que minha mente consciente se recusava a processar. Talvez eu já soubesse, no fundo da alma, que um confronto como aquele era inevitável. Talvez minha ida ao cartório não tivesse sido casual, mas uma preparação instintiva para um momento como este. O som de uma gargalhada particularmente alta vindo do andar de baixo me trouxe de volta à realidade cruel daquela noite. Eles estavam claramente se divertindo muito, provavelmente contando anedotas sobre a velha sogra que finalmente havia sido colocada no seu devido lugar. Era possível que estivessem até brindando pelo sucesso da operação de me humilhar publicamente. Naquele instante, tomei uma decisão que mudaria o rumo de todas as nossas vidas. Não seria uma decisão impulsiva ou emocional, apesar de toda a dor que estava sentindo. Seria uma decisão estratégica, calculada, baseada numa compreensão clara do meu valor e do poder que eu possuía, mesmo que eles tivessem esquecido disso. Guardei o envelope na bolsa que estava em cima da cama e me dirigi ao banheiro para lavar o rosto e retocar a maquiagem. Se eu ia descer para aquela sala novamente, seria com dignidade, com postura ereta, com a serenidade de quem sabe exatamente o que vai fazer. Eles haviam subestimado completamente a mulher com quem estavam lidando e estavam prestes a descobrir o tamanho do seu erro de cálculo. Diante do espelho do banheiro, respirei fundo várias vezes, tentando acalmar o turbilhão de emoções que fervilhava dentro de mim. A mulher que me encarava do outro lado do vidro ainda tinha vestígios da humilhação recente, mas algo fundamental havia mudado em sua expressão. Era como se uma chama que havia permanecido oculta por muito tempo finalmente tivesse encontrado oxigênio suficiente para se acender. Lavei o rosto com água fria, sentindo cada gota como um despertar gradual da minha consciência. Retoquei o batom com movimentos precisos, penteei os cabelos com cuidado e ajustei a blusa que havia escolhido especialmente para aquela noite. Cada gesto era deliberado, parte de uma transformação que transcendia o meramente físico. Era como se eu estivesse me preparando para representar um papel completamente novo na peça da minha própria vida. Quando voltei ao quarto, o envelope ainda estava ali, em cima da cama, esperando por mim como um soldado silencioso pronto para entrar em batalha. Peguei-o novamente, e desta vez o abri,
relendo cada linha do documento que havia assinado apenas 7 dias antes. As palavras pareciam diferentes agora, carregadas de um peso e uma importância que eu não havia compreendido completamente na ocasião. Era fascinante como um punhado de frases datilografadas numa folha de papel comum podia representar tanto poder. Cada parágrafo detalhava aspectos de uma vida inteira de trabalho e economia. A casa onde estávamos, construída tijolo por tijolo com o suor do meu marido, e as economias que eu fazia costurando até altas horas. As 2 pequenas lojas de roupas que eu havia comprado ao longo dos anos com as sobras do meu trabalho. A conta poupança que crescera lentamente, centavo por centavo, ao longo de décadas de privações voluntárias. Nunca havia pensado nesses bens como instrumentos de poder. Para mim, sempre foram simplesmente os frutos de uma vida dedicada ao trabalho honesto e à família. A casa era o lar onde criei meu filho. As lojas eram a garantia da nossa segurança financeira. A poupança era a tranquilidade para os dias difíceis que inevitavelmente chegariam. Jamais imaginei que um dia precisaria usar essas conquistas como armas numa guerra familiar. Mas agora, segurando aquele documento, comecei a entender o verdadeiro valor do que eu possuía. Não era apenas dinheiro ou propriedades. Era autonomia, era independência, era a capacidade de tomar decisões sem precisar da aprovação ou da misericórdia de ninguém. Era o poder de dizer não quando quisesse dizer não. O poder de estabelecer limites quando eles fossem ultrapassados. O poder de exigir respeito quando ele fosse negado. Sentei-me na poltrona ao lado da janela e permiti que minha mente vagasse pelas memórias de como havia construído cada pedaço daquele patrimônio. A primeira loja eu comprara com o dinheiro que economizei durante 5 anos, guardando moeda por moeda numa lata de biscoitos velha que escondia no fundo do guarda-roupa. Lembrava-me da emoção que senti no dia em que assinei o contrato, da sensação de orgulho ao ver meu nome como proprietária de um negócio próprio. A segunda loja veio anos depois, quando Carlos já estava na escola e eu podia dedicar mais tempo ao trabalho. Foi um investimento arriscado na época, mas que se mostrou muito lucrativo com o passar dos anos. Eu havia transformado um espaço pequeno e mal localizado numa loja próspera, conquistando clientes com atendimento personalizado e preços justos. A casa havia sido o sonho de toda uma vida. Quando nos casamos, meu marido e eu morávamos num apartamento minúsculo alugado, onde mal cabíamos nós 2 e as expectativas de uma família futura. Trabalhar para comprar nossa casa própria foi o projeto que nos uniu e nos motivou durante os primeiros anos difíceis do casamento. Cada cômodo havia sido planejado com amor, cada móvel escolhido com cuidado, cada detalhe pensado para durar gerações. Agora, 43 anos depois, aquela casa não era mais apenas um lar. Havia se tornado um símbolo de tudo o que eu representava. Suas paredes guardavam a história da nossa família. Seus cômodos haviam testemunhado nascimentos, crescimentos, celebrações e lutos. Era impossível separar minha identidade daquelas 4 paredes que eu havia ajudado a erguer e manter. A poupança, por sua vez, era o resultado de décadas de pequenas renúncias. Enquanto outras mulheres compravam roupas novas a cada estação, eu costurava minhas próprias. Enquanto outros casais saíam para jantar em restaurantes caros, nós cozinhávamos em casa e guardávamos a diferença. Enquanto vizinhos trocavam de carro regularmente, nós mantínhamos o nosso até que ele literalmente não andasse mais. Cada valor depositado naquela conta representava uma escolha consciente de priorizar o futuro sobre o presente imediato. Era o resultado de uma disciplina férrea, de uma visão de longo prazo que poucos da minha geração tiveram a coragem e a determinação de manter. Agora, aos 68 anos, eu colhia os frutos daquela disciplina na forma de uma liberdade financeira que me permitia tomar decisões sem depender da boa vontade de ninguém. Mas o poder que eu havia descoberto não era apenas financeiro. Era também psicológico, emocional, moral. Durante toda a minha vida adulta, eu havia operado dentro de estruturas de dependência que me faziam sentir obrigada a aceitar tratamentos que sabia serem injustos. Como esposa, sentia-me obrigada a manter a paz doméstica, mesmo quando isso significava engolir ofensas. Como mãe,
Sentia-me obrigada a apoiar meu filho incondicionalmente, mesmo quando suas escolhas me machucavam. Agora, pela primeira vez em décadas, eu tinha a oportunidade de agir baseada puramente nos meus próprios valores e necessidades. Não precisava considerar as consequências para o orçamento familiar, porque eu tinha meu próprio orçamento. Não precisava me preocupar com onde iria morar, porque tinha minha própria casa. Não precisava ter medo de ficar desamparada na velhice, porque havia construído minha própria segurança. Era uma sensação simultaneamente libertadora e assustadora. Por um lado, sentia uma leveza que não experimentava há anos, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos meus ombros. Por outro lado, a responsabilidade de usar esse poder adequadamente era intimidante. Uma decisão tomada naquele momento poderia alterar irreversivelmente o curso de várias vidas, e eu sabia que não haveria volta uma vez que as palavras fossem pronunciadas. Ouvi passos no corredor e percebi que alguém estava subindo as escadas. Por um momento, meu coração acelerou com a esperança de que fosse Carlos vindo se desculpar, vindo me buscar para retornar à mesa com a dignidade restaurada. Talvez ele tivesse finalmente percebido a gravidade do que havia acontecido. Talvez a consciência pesada tivesse falado mais alto que a conveniência de manter a esposa satisfeita. Os passos pararam na frente da minha porta, seguidos por uma batida suave. Era ele. Meu filho estava ali, do outro lado da porta, provavelmente ensaiando mentalmente as palavras que usaria para explicar seu comportamento inaceitável. Levantei-me da poltrona e caminhei até a porta, mas hesitei antes de abrir. Uma parte de mim ainda queria acreditar que o menino que eu havia criado estava ali, pronto para fazer a coisa certa. "Mãe, a senhora está bem?" perguntou ele através da porta. A voz soava genuinamente preocupada, mas também havia algo mais. Uma cautela que sugeria que ele sabia perfeitamente que não estava tudo bem. Abri a porta e encontrei Carlos parado no corredor, com uma expressão que misturava culpa, constrangimento e uma espécie de esperança desesperada de que pudéssemos fingir que nada daquilo havia acontecido. Ele estava com o mesmo sorriso forçado que costumava usar quando criança depois de quebrar alguma coisa e estava esperando para ver se seria punido ou perdoado. "Estou ótima, meu filho", respondi com uma calma que me surpreendeu, apenas organizando algumas coisas aqui no quarto. Ele olhou por cima do meu ombro e viu o envelope na minha mão. Não era possível que ele soubesse o que era, mas havia algo na forma como eu o segurava que chamou sua atenção. Talvez fosse a postura ereta que eu havia adotado, talvez fosse o tom sereno da minha voz, ou talvez fosse simplesmente a intuição de filho que o alertava para o fato de que alguma coisa fundamental havia mudado em mim naquela noite. "A senhora não quer descer para a sobremesa?" perguntou, tentando soar casual. "A Patrícia fez aquele pudim que a senhora gosta." Era interessante como ele tentava normalizar a situação, como se o pudim pudesse apagar a humilhação que eu havia sofrido uma hora antes. Era como se ele acreditasse genuinamente que eu voltaria para aquela mesa, me sentaria novamente no lugar dos empregados e fingiria que estava tudo bem, que aquilo era aceitável, que eu não merecia coisa melhor. "Claro, querido", respondi, surpreendendo-o com minha concordância imediata. "Já estou descendo. Só preciso guardar uma coisa aqui." A expressão de alívio que passou pelo rosto dele foi quase cômica. Era como se ele tivesse resolvido um problema complicado com uma solução simples demais para ser verdade. Ele não fazia ideia de que eu realmente ia descer, mas não para comer pudim ou fingir que estava tudo normal. Ia descer para encerrar definitivamente aquela farsa, para estabelecer novas regras do jogo, para mostrar a todos ali reunidos que eles haviam subestimado completamente a mulher com quem estavam lidando. "Que bom, mãe", disse ele, já se afastando em direção às escadas. "A gente está esperando a senhora lá embaixo." Depois que ele desceu, fechei a porta novamente e terminei de me preparar. Coloquei o envelope dentro da bolsa, verifiquei minha aparência uma última vez no espelho e respirei profundamente. O que eu estava prestes a fazer não era uma decisão impulsiva, motivada por raiva ou mágoa. Era uma escolha consciente e calculada de uma mulher que finalmente havia descoberto seu verdadeiro valor
e não estava mais disposta a aceitar ser tratada como algo descartável. Caminhei em direção à porta com passos firmes e determinados. A festa lá embaixo estava prestes a ganhar um final que ninguém esperava, e eu sabia que depois daquela noite, nada mais seria como antes. Era hora de mostrar a eles que respeito não é um favor que se pede, é uma conquista que se exige. Desci as escadas com uma tranquilidade que contrastava drasticamente com o estado emocional em que havia subido pouco mais de uma hora antes. Cada degrau parecia ecoar uma determinação crescente, como se meus pés estivessem marcando o ritmo de uma marcha silenciosa rumo ao confronto final. O envelope dentro da minha bolsa pesava como se fosse feito de metal, lembrando-me constantemente do poder que eu carregava e da responsabilidade de usá-lo adequadamente. Quando cheguei ao hall de entrada, pude observar a cena na sala de jantar sem ser vista. A festa havia evoluído para uma atmosfera ainda mais descontraída. Dona Cleusa havia assumido completamente o papel de anfitriã, distribuindo fatias de pudim com a naturalidade de quem sempre estivera no comando daquele lar. Patrícia circulava pela mesa com uma taça de vinho na mão, rindo alto das piadas do cunhado e organizando selfies com toda a família. Carlos estava sentado exatamente onde eu deveria estar, na cabeceira da mesa, parecendo perfeitamente confortável com a nova configuração familiar. Ele havia rapidamente se adaptado ao papel de filho único, sem mãe para complicar sua vida conjugal ou interferir nas decisões do casal. Era como se minha ausência tivesse criado um equilíbrio que ele secretamente desejava há muito tempo. A mesinha onde eu havia sido relegada a sentar ainda estava ali, agora servindo de apoio para garrafas vazias e pratos sujos. Era um símbolo perfeito da minha posição naquela nova ordem familiar. Útil apenas para receber o que os outros não queriam mais, ocupando um espaço marginal que poderia ser facilmente ignorado ou removido quando conveniente. Observei aquela cena por alguns minutos, gravando cada detalhe na memória. Queria me lembrar exatamente de como estava a configuração antes de eu intervir, porque sabia que depois da minha intervenção, nada mais seria igual. Era como contemplar os últimos momentos de uma era que estava prestes a chegar ao fim, de forma definitiva e irreversível. Respirei fundo uma última vez e entrei na sala de jantar. Minha chegada foi notada apenas por Carlos, que sorriu aliviado ao me ver. Os outros estavam tão absorvidos em suas conversas e celebrações que mal registraram minha presença. Era uma demonstração perfeita de como eu havia me tornado invisível para aquelas pessoas, um fantasma que transitava pela casa sem afetar significativamente a dinâmica do grupo. "Oi, mãe. Que bom que a senhora desceu", disse Carlos, fazendo um gesto vago em direção à mesinha no canto. "O pudim está uma delícia." Caminhei lentamente até o centro da sala, posicionando-me de forma que todos pudessem me ver claramente. Abri a bolsa com movimentos deliberados e retirei o envelope, segurando-o de maneira que todos pudessem perceber que se tratava de um documento oficial. O silêncio se instalou gradualmente conforme as pessoas foram notando minha postura estranha e a solenidade dos meus gestos. "Gente", disse com voz clara e firme, "eu preciso comunicar uma decisão importante que tomei hoje." Patrícia foi a primeira a perceber que algo estava fora do normal. Ela parou no meio de uma gargalhada e me olhou com uma expressão que misturava curiosidade e ligeira irritação por ter sua festa interrompida. Dona Cleusa suspendeu o garfo no ar, com um pedaço de pudim pronto para ser levado à boca, e me encarou com a sobrancelha franzida. "Minha querida nora", continuei, olhando diretamente para Patrícia, "já que você declarou publicamente que eu sou igual aos empregados desta casa, pensei que seria apropriado informar algumas mudanças que isso acarretará." A temperatura da sala pareceu cair vários graus. Carlos se endireitou na cadeira, finalmente percebendo que alguma coisa séria estava acontecendo. Os outros familiares pararam de comer e começaram a prestar atenção na conversa, sentindo no ar a tensão que estava se formando rapidamente. "Vera, primeira vez na vida, eu concordo completamente com você", prossegui, mantendo o tom sereno e controlado. "Realmente, uma empregada não deveria ter direito sobre o patrimônio da família que emprega." Abri o envelope e retirei o documento, desdobrando-o cuidadosamente sobre a mesa,
bem no centro, onde todos pudessem ver as letras oficiais do cartório carimbadas em cada página. O papel parecia brilhar sob a luz do lustre, como se fosse radioativo, emanando uma energia perigosa que todos podiam sentir, mas ninguém conseguia identificar. Por isso, continuei, decidi esta semana fazer algumas alterações no meu testamento. Alterações que acabaram de se tornar definitivas depois da demonstração de carinho e respeito que recebi aqui hoje. Patrícia havia ficado completamente pálida. Ela olhava fixamente para o documento, como se tentasse decifrar o que estava escrito ali através da força do olhar. Carlos se levantou da cadeira abruptamente, derrubando a taça de vinho que estava ao lado do seu prato. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca como sangue numa bandagem. "Mãe, o que a senhora está falando?" perguntou ele com voz trêmula. "Estou falando sobre justiça, meu filho", respondi calmamente. Durante 46 anos, eu acreditei que família era sobre amor, respeito mútuo e cuidado recíproco. Hoje descobri que estava enganada. Família, aparentemente, é sobre hierarquias, sobre quem tem mais direito de ocupar qual espaço, sobre quem merece sentar à mesa principal e quem deve se contentar com as sobras. Peguei o documento e comecei a ler alguns trechos em voz alta, pausadamente, certificando-me de que cada palavra fosse ouvida e compreendida por todos os presentes. Era como se eu estivesse lendo uma sentença judicial, pronunciando um veredicto que havia sido cuidadosamente deliberado e que agora estava sendo executado publicamente. Pelo presente instrumento de última vontade, eu, Terezinha Santos, declaro que todos os meus bens, incluindo a residência situada na Rua das Flores, número 247, as propriedades comerciais conhecidas como Loja da Tere número 1 e Loja da Tere número 2, bem como todos os valores depositados nas contas bancárias de minha titularidade, sejam doados integralmente para a creche municipal Irmã Dulce. As palavras ecoaram pela sala como tiros disparados em sequência. Cada frase era um golpe certeiro que atingia o coração da dinâmica familiar que havia sido estabelecida. Patrícia havia se agarrado à beirada da mesa para não desmaiar. Dona Cleusa deixou o garfo cair no prato com um ruído metálico que soou como um sino funeral. A razão desta decisão, continuei lendo, é minha convicção de que pessoas que demonstram desrespeito e ingratidão para com aqueles que dedicaram suas vidas ao bem-estar familiar não merecem ser beneficiadas por esses mesmos sacrifícios. Carlos tentou se aproximar de mim, mas eu levantei a mão, indicando que ele deveria manter distância. Havia uma energia em mim que eu jamais havia experimentado antes, uma combinação de autoridade moral e poder econômico que me fazia sentir invencível. Era como se décadas de submissão e complacência tivessem sido queimadas numa fogueira purificadora, deixando apenas a essência pura da minha dignidade. "Mãe, por favor", ele começou a balbuciar. "A senhora não pode estar falando sério. Isso é loucura. A senhora está emocionada por causa do que aconteceu, mas..." "Loucura?" interrompi, com um sorriso que não continha calor algum. Loucura foi dedicar 43 anos da minha vida a construir um lar para pessoas que me consideram um empecilho. Loucura foi economizar centavo por centavo para garantir segurança financeira para uma família que ri quando sou humilhada publicamente. Olhei diretamente para Patrícia, que ainda estava em choque, incapaz de formular uma resposta. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava processar as implicações do que eu acabara de anunciar. A mulher que minutos antes comandava aquela mesa com arrogância e superioridade havia se transformado numa figura patética, desesperada, tentando encontrar palavras que pudessem reverter uma situação que ela mesma havia criado. "Há uma cláusula adicional que acredito que vocês vão considerar interessante", prossegui, voltando ao documento. "Como esta residência não mais me pertencerá após minha morte, e como não considero apropriado que pessoas que me desrespeitam continuem se beneficiando da minha generosidade enquanto estou viva, estabeleço um prazo de 30 dias para que os atuais ocupantes providenciem a acomodação alternativa." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era possível ouvir o tic-tac do relógio da parede, o zumbido distante da geladeira na cozinha, até mesmo a respiração pesada de algumas pessoas.
Era como se o tempo tivesse parado para permitir que todos absorvessem completamente a magnitude do que acabara de acontecer. 30 dias, repeti, dobrando cuidadosamente o documento e colocando-o de volta na bolsa. Tempo suficiente para encontrarem um lugar onde vocês possam estabelecer suas próprias tradições familiares, sem a interferência de empregadas inconvenientes como eu. Patrícia finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu como um guincho desesperado. Sogra, a senhora não pode fazer isso. Esta é a nossa casa. Nós moramos aqui. Onde vamos viver? Sua preocupação é comovente, respondi com ironia calculada. Mas acredito que pessoas tão competentes para organizar hierarquias familiares certamente serão capazes de resolver seus próprios problemas de moradia. Carlos estava completamente perdido, alternando o olhar entre mim, a esposa e o documento que eu segurava. Era como se ele estivesse tentando acordar de um pesadelo, esperando que alguém lhe dissesse que nada daquilo estava realmente acontecendo. A realidade da situação estava começando a penetrar em sua consciência, e o pânico estava se instalando progressivamente em suas feições. E quanto ao jantar de hoje, concluí, dirigindo-me para a porta da sala, vou passar o resto da noite na casa da Dona Mercedes, minha vizinha. Ela sempre me convida para as celebrações familiares dela, e lá eu sou tratada como uma convidada de honra, não como uma empregada inconveniente. Parei na soleira da porta e me virei uma última vez para contemplar aquela cena. Era como olhar para um quadro que retratava perfeitamente a dissolução de uma ilusão familiar que havia durado décadas. Pessoas que minutos antes celebravam minha humilhação, agora enfrentavam as consequências devastadoras de suas ações. Feliz Natal para todos, disse com uma serenidade que me surpreendeu. Que este seja o início de uma nova era de honestidade e transparência para nossa família. Saí da casa caminhando ereta, com passos firmes, carregando apenas minha bolsa e uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. Atrás de mim, ouvia o início do que certamente seria uma discussão épica, com acusações voando em todas as direções e o som de pratos sendo quebrados numa explosão de desespero e raiva. Pela primeira vez em décadas, eu não estava mais preocupada com as consequências dos meus atos sobre outras pessoas. Havia finalmente aprendido que autopreservação não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade e que exigir respeito não é arrogância. Era simplesmente o direito básico de qualquer ser humano que se valoriza o suficiente para não aceitar ser tratado como descartável. E assim termina a história que mudou completamente o rumo da minha vida e da minha família. Uma história que começou com uma humilhação na ceia de Natal e terminou com a descoberta do meu próprio poder. Quando saí daquela casa naquela noite, carregando apenas minha bolsa e minha dignidade restaurada, eu não fazia ideia de como me sentiria diferente, como se tivesse renascido aos 68 anos de idade. Nos dias que se seguiram àquela noite memorável, muita coisa aconteceu. Carlos tentou me procurar diversas vezes, ligando insistentemente, mandando mensagens desesperadas, até aparecendo na casa da Dona Mercedes, onde eu estava hospedada temporariamente. Ele implorava para conversarmos. Dizia que tudo tinha sido um mal-entendido, que Patrícia estava arrependida, que eles não sabiam que eu me sentiria tão ofendida com aquela brincadeira. Brincadeira. Essa palavra ecoou na minha cabeça por dias. Era impressionante como pessoas adultas podiam transformar humilhação pública e desrespeito deliberado numa simples brincadeira quando as consequências chegavam até elas. Era como se minha dor e minha dignidade ferida fossem questões menores, detalhes insignificantes que poderiam ser varridos para debaixo do tapete com algumas desculpas mecânicas e promessas vazias de mudança. Patrícia também tentou uma aproximação, mas de forma completamente diferente. Ela apareceu na casa da Dona Mercedes 3 dias depois do Natal, vestindo roupas simples ao invés dos vestidos caros que costumava usar, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Disse que havia refletido muito sobre o que aconteceu, que reconhecia ter exagerado, que queria encontrar uma forma de consertar nossa relação. Mas havia algo na forma como ela falava que me incomodava profundamente.
Era como se ela estivesse seguindo um roteiro, pronunciando palavras que alguém havia lhe ensinado a dizer. Não havia sinceridade genuína na sua voz, apenas o desespero de quem acabara de descobrir que suas ações tinham consequências financeiras devastadoras. Ela não estava arrependida de ter me humilhado, estava arrependida de ter perdido a herança. A situação mais dolorosa foi quando Carlos trouxe meus netos para me ver. 2 crianças lindas, de 5 e 7 anos, que eu adorava e que não tinham culpa nenhuma dos problemas entre os adultos da família. Eles me abraçaram como sempre faziam. Contaram sobre os presentes que ganharam no Natal. Perguntaram quando eu voltaria para casa para brincar com eles no quintal. Naquele momento, confesso que minha determinação vacilou um pouco. Olhar para aqueles rostinhos inocentes e saber que minha decisão afetaria também suas vidas foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Eles não entendiam por que a vovó não morava mais com eles, porque papai e mamãe estavam sempre nervosos, porque todo mundo falava baixo quando eles se aproximavam. Mas então, me lembrei de uma coisa importante. Crianças aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. Se eu voltasse atrás na minha decisão, se aceitasse ser tratada como empregada na minha própria casa novamente, que lição eu estaria ensinando para esses pequenos? Que desrespeito é aceitável? Que humilhação deve ser tolerada em nome da paz familiar? Que pessoas mais velhas devem se submeter aos caprichos dos mais novos apenas para manter todos juntos? Não. Eu queria que meus netos crescessem sabendo que dignidade não é negociável. Queria que eles aprendessem que respeito se conquista e se mantém através de atitudes firmes, não de submissão. Queria que entendessem que amor verdadeiro inclui limites saudáveis e que família de verdade não humilha seus membros mais vulneráveis. Durante aqueles 30 dias que estabeleci para eles saírem da casa, presenciei um espetáculo interessante. Carlos e Patrícia se desdobraram para encontrar uma solução que não envolvesse realmente sair de lá. Tentaram negociar prazos maiores, ofereceram pagar aluguel para continuar morando comigo, sugeriram dividir a casa em 2 partes independentes. Qualquer coisa exceto aceitar a realidade de que suas ações tinham consequências irreversíveis. Foi fascinante observar como a dinâmica entre eles mudou completamente. Patrícia, que antes comandava a casa com punho de ferro, agora vivia numa ansiedade constante, tentando desesperadamente encontrar formas de reverter a situação. Carlos, que antes concordava com tudo que a esposa dizia, começou a questioná-la abertamente, culpando-a pelo desastre financeiro em que haviam se metido. Dona Cleusa simplesmente desapareceu de cena. A mulher que havia ocupado minha cadeira com tanta arrogância no Natal nunca mais apareceu na casa. Era como se ela tivesse percebido que sua participação naquela humilhação havia custado muito caro para sua filha e preferisse ficar longe para evitar mais problemas. No 30º dia exato, conforme o prazo que estabeleci, eles finalmente saíram. Carlos conseguiu alugar uma casa pequena num bairro mais afastado, bem diferente do conforto e da localização privilegiada que desfrutavam comigo. Patrícia teve que voltar a trabalhar depois de 3 anos sendo dona de casa, porque o salário do Carlos sozinho não era suficiente para manter o padrão de vida que estavam acostumados. Quando a casa finalmente ficou vazia, voltei para lá. Caminhar pelos cômodos silenciosos foi uma experiência estranha e libertadora ao mesmo tempo. Cada ambiente guardava memórias de décadas de vida familiar, mas agora também carregava as marcas da transformação pela qual eu havia passado. Era a mesma casa fisicamente, mas simbolicamente era um lugar completamente novo. Redecorei alguns ambientes, mudei móveis de lugar, coloquei flores frescas em todos os cantos. Era como se eu estivesse marcando o território novamente, reafirmando minha presença e minha autoridade sobre aquele espaço. Pela primeira vez em anos, eu podia tomar decisões sobre minha própria casa sem precisar consultar ninguém ou considerar as opiniões de pessoas que não me respeitavam. A solidão, que eu imaginava que seria pesada e deprimente, revelou-se surpreendentemente confortável. Depois de anos convivendo com tensões constantes e desrespeito disfarçado, o silêncio da casa se tornou um bálsamo para minha alma ferida. Eu podia assistir aos programas que gostava, comer nos horários que me convinha, receber as amigas quando tinha vontade,
sem ter que considerar as preferências ou julgamentos de ninguém. Dona Mercedes se tornou uma companhia preciosa nessa nova fase. Ela havia sido testemunha de toda a minha transformação e se mostrou uma amiga verdadeira, me apoiando nos momentos de dúvida e celebrando comigo os momentos de conquista. Através dela, descobri uma rede de mulheres da minha idade que haviam passado por experiências similares e que se tornaram um grupo de apoio informal, mas muito efetivo. Hoje, 8 meses depois daquela noite de Natal que mudou tudo, posso dizer com certeza absoluta que tomei a decisão certa. Minha vida não é perfeita, obviamente. Sinto falta dos meus netos. E a relação com Carlos ainda está em processo de reconstrução sobre bases completamente diferentes. Mas pela primeira vez em décadas, sou respeitada, valorizada e ouvida. Carlos me visita regularmente agora, mas as visitas seguem regras que estabeleci claramente. Ele vem sozinho na maioria das vezes, e quando traz Patrícia, ela se comporta de forma completamente diferente. Não porque descobriu o amor e o respeito por mim, mas porque aprendeu que desrespeito tem preço, e esse preço pode ser muito alto. A mudança mais significativa está na forma como me vejo e como permito que outros me vejam. Não aceito mais comentários depreciativos disfarçados de brincadeiras. Não tolero sugestões sobre como devo viver minha vida vindas de pessoas que não contribuem para meu bem-estar. Não permito que ninguém me trate como um fardo ou uma inconveniência. Estabeleci limites claros em todos os meus relacionamentos, e esses limites são respeitados porque demonstrei que estou disposta a defendê-los. As pessoas ao meu redor sabem que não sou mais a mulher submissa e complacente de antes. Sou uma pessoa que conhece seu valor e não aceita ser tratada de forma inferior. A lição mais importante que aprendi através de toda essa experiência é que nunca é tarde para mudar o curso da nossa vida. Durante anos, aceitei tratamentos inadequados porque acreditava que era meu papel como mãe e mulher mais velha suportar qualquer coisa em nome da harmonia familiar. Descobri que a harmonia construída sobre desrespeito e humilhação é apenas uma ilusão que beneficia apenas aqueles que estão no topo da hierarquia. Também aprendi que poder não é apenas sobre dinheiro ou propriedades, embora esses recursos sejam importantes para garantir independência. Poder é principalmente sobre autoestima, sobre conhecer seu valor, sobre ter coragem de dizer não quando necessário. Durante muitos anos, eu tinha poder financeiro, mas não sabia disso, porque minha mentalidade ainda era de dependência e submissão. Para todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo e se reconhecem na minha história, quero deixar uma mensagem clara. Vocês não precisam aceitar desrespeito de ninguém, nem mesmo de familiares. Amor verdadeiro inclui respeito, consideração e valorização mútua. Qualquer relacionamento que não inclua esses elementos básicos precisa ser reavaliado e, se necessário, reformulado ou encerrado. Não importa a idade que tenham, não importa há quanto tempo estão numa situação de desrespeito, não importa quão dependentes se sintam de outras pessoas. Sempre há algo que podem fazer para mudar sua situação. Sempre há recursos internos e externos que podem ser mobilizados. Sempre há uma forma de recuperar sua dignidade e seu valor. A mudança não é fácil e nem sempre é rápida, mas é possível. O primeiro passo é reconhecer que merecem coisa melhor. O segundo passo é começar a planejar como conseguir essa coisa melhor. O terceiro passo é ter coragem de implementar o plano, mesmo que isso signifique enfrentar resistência e conflitos. Minha história é uma história de transformação, de descoberta do próprio poder, de coragem para defender a própria dignidade. Não foi uma decisão fácil, e as consequências não foram simples de administrar, mas posso dizer com absoluta certeza que hoje sou uma pessoa mais feliz, mais respeitada e mais realizada do que era antes daquela noite de Natal. E vocês? O que acham da minha história? Fariam a mesma coisa no meu lugar? Já passaram por situações similares de desrespeito familiar? Contem para mim nos comentários suas próprias experiências, suas opiniões sobre as decisões que tomei, suas dúvidas sobre como lidar com situações parecidas. Este vídeo deu muito trabalho para produzir, desde a elaboração do roteiro até a gravação e edição final.
Por isso peço que deixem o like se gostaram da história, se inscrevam no canal Vingança do Dia para acompanhar outras histórias como esta e principalmente comentem compartilhando suas próprias vivências e reflexões. Seus comentários são fundamentais para mim, porque mostram que essas histórias realmente tocam a vida de pessoas reais, que enfrentam desafios similares aos meus. Cada comentário que recebo me motiva a continuar produzindo conteúdo que pode ajudar outras pessoas a encontrar coragem para defender sua própria dignidade. Aproveitem também para assistir aos outros vídeos do canal, onde compartilho outras histórias de pessoas que decidiram não aceitar mais desrespeito e tomaram atitudes para mudar suas vidas. São relatos reais, emocionantes, que mostram que transformação é possível em qualquer idade e em qualquer situação. Se este conteúdo tem sido útil para vocês, se essas histórias os ajudam a refletir sobre suas próprias vidas, peço que considerem contribuir com o nosso trabalho através do Valeu Demais. Esta é nossa forma de receber doações que nos ajudam a cobrir os custos de produção do canal e a manter os vídeos diários que tanto trabalho dão para criar. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda enormemente a continuar este projeto de compartilhar histórias que inspiram, que encorajam, que mostram que nunca é tarde para lutar pela própria dignidade. Os custos para manter um canal funcionando são significativos, desde equipamentos até edição, e sua ajuda faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo esses relatos importantes. Muito obrigada a todos que acompanham o canal Vingança do Dia, que comentam, que compartilham essas histórias com outras pessoas que precisam ouvir mensagens como esta. Vocês são parte fundamental desta comunidade que estamos construindo. Uma comunidade de pessoas que acreditam que respeito é um direito básico e que não devemos aceitar menos do que merecemos. Até o próximo vídeo, cuidem-se, valorizem-se e lembrem-se sempre, vocês merecem respeito e nunca é tarde para exigi-lo.